Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. O nosso conteúdo, dessa semana vai ser a revisão de sistema respiratório e sistema digestório, tá? Porque a gente vai usar esses dois conteúdos para fazer o nosso TD dessa semana, tá bom? Então, revisando ali os pontos mais importantes do sistema de respiratório para que vocês consigam fazer o TD, nós vamos ter primeiramente falando o que é respiração, né? Que ele está dizendo que a respiração é o processo de absorver oxigênio e liberar gás carbônico, né? E é uma função fundamental para manter a vida, tá? O sistema respiratório ele é o conjunto de órgãos que realiza a troca de ar entre o meio ambiente e os pulmões. Por outro lado, o meio de transporte que distribui o oxigênio para todas as células do corpo e retira o gás carbônico delas, né? Como a gente também já viu anteriormente, é o sistema cardiovascular. A gente tem aqui os órgãos responsáveis, né, que fazem parte ali do sistema respiratório. A gente tem as fossas nasais, né, que no caso é o nariz, né, por onde vai ter a entrada de ar, certo? Nós vamos ter a faringe, né, que é esse canal que tem aqui no início da garganta, tá? Ele também, né, serve para passagem de alimento, tá? A gente tem logo abaixo a laringe, certo? Que ela é essa parte aqui no meio que tá ligada a faringe e a traqueia, certo? Logo em seguida nós temos a traqueia, né, que é esse tubo aqui que é cheio de anéis, certo? Da traqueia nós vamos ter os brônquios, né, que se dividem para os dois pulmões, né, pulmão direito e pulmão esquerdo, e dos brônquios, né, nas pontas deles vamos ter ramificações que a gente chama de bronquílios, né? No caso aqui tá até falando que são as ramificações, né, os bronquílios. No final a gente tem o pulmão, né, que é esse órgão grande aqui que a gente tem de um lado e do outro, né, nas costas. Nós também vamos ter o diafragma, certo? Que é esse órgão grandão que fica ali embaixo do pulmão, né, dos dois pulmões, certo? Esse órgão, ele tá ali para fazer a função, né, de ajudar o pulmão a contrair, né, e a encher. Quando a gente está com o pulmão cheio de ar, né, a gente nota que a nossa caixa torácica, né, o nosso peito, ele vai inchar, e quando a gente está soltando o ar, né, o nosso peito vai diminuir. O diafragma, ele é o músculo que tá ali para isso, né, para encher e para diminuir, tá? A gente vai ter as duas formas de respiração, que é a inspiração e a expiração. O que é a inspiração? É quando, né, a cavidade torácica, ela aumenta, certo? O nosso peito incha devido à contração do diafragma e o pulmão se enche de ar, certo? Ou seja, né, quando o ar entra no corpo. Já a expiração, né, ela ocorre quando a gente vai liberar o gás carbônico, o diafragma está relaxado nesse momento, né? E há uma diminuição da nossa caixa torácica, ou seja, o nosso peito, ele diminui, né? Ele estava inchado na inspiração e na expiração ele diminui, né? Devido à saída do ar, certo? Ou seja, este momento de expiração é quando o ar sai do nosso corpo, tá? Nós vamos ter aqui essa animação que está mostrando para vocês como acontece a expiração e a inspiração. Aqui nós temos a inspiração, ó, quando o ar entra, chega nos pulmões, e dos pulmões para fora nós temos a expiração, certo? Continuando, a gente vai ter a revisão de sistema digestório, tá? Sobre o sistema digestório, a gente tem que entender primeiramente, né, o que é digestão, certo? A digestão, ela é a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório para que possam ser assimilados pelo organismo. Na prática, a digestão compreende a redução ou desmontagem das moléculas que formam os alimentos. Ela começa na boca e termina no intestino grosso, tá? Então, a digestão, ela é esse momento em que o alimento está lá no estômago e ele está sendo dissolvido para que os nutrientes sejam retirados desse alimento, né, e seja absorvido pelo nosso corpo, certo? Aqui, ó, algo aqui em cima está dizendo que o sistema digestório ele é formado por órgãos que participam da transformação dos alimentos, né? Então, quais são esses órgãos? A boca, a faringe, né, da boca, o alimento vem para a faringe. Temos as glândulas salivares que estão na boca, certo? Elas ficam embaixo da língua. Elas fazem parte também, porque essa saliva é que vai transformar ali o alimento que a gente está mastigando na boca em algo chamado de bolo alimentar, tá? Então, daqui da boca, né, misturou com a saliva, desceu aqui para a faringe. Da faringe ele vem para esse cano longo aqui, que é o esôfago. Do esôfago ele vai para o
estômago, tá? Aqui é onde acontece a transformação, certo? Onde o fígado e o pâncreas participam também, né? Eles participam soltando substâncias que vão ajudar a dissolver esse alimento que tá aqui no estômago, certo? Do estômago, o alimento já foi dissolvido, tirado os nutrientes, e aí sobra aquilo que o nosso corpo não precisa, né? Para ser eliminado. Então, ele vai descer, vai para o intestino delgado, que é esse intestino mais fino. Do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso, né? Que é esse maior aqui, até ele ser retirado do nosso corpo através do ânus, tá? A gente tem aqui falando que os órgãos que formam o intestino digestório são, né? Agora vamos falar só dos órgãos, como eu acabei de dizer. A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos delgado e grosso e o ânus, certo? Também fazem parte do aparelho digestório as glândulas, né? Como eu falei, as glândulas salivares, por exemplo, né? A gente tem um fígado e tem um pâncreas, tá? E tem também a vesícula biliar, tá? Que aqui não tá citando, mas eles são responsáveis, né, por secretar essas substâncias que auxiliam no processo de digestão dos alimentos, como eu falei. Então, no caso do fígado, do pâncreas e até mesmo dessa vesícula biliar, o alimento não chega, né, a passar por esses órgãos, tá? Mas esses órgãos ajudam no momento da digestão, quando eles soltam substâncias que vão ajudar ali a dissolver aquele alimento, tá? Aqui tá falando especificamente da boca, né? A boca é onde vai começar todo o processo de digestão, né? É onde a gente coloca o alimento, né, no nosso corpo pela primeira vez, ele vai ser mastigado ali e a gente vai soltar, produzir saliva, né, para transformar aquele alimento em bolo alimentar, certo? É esse bolo alimentar que vai descer até o nosso estômago. A língua, né, ela é formada por músculos, tem um papel importante na mastigação, na deglutição e na fonação. Possui sensores capazes de distinguir sabor dos alimentos. Então, a partir da língua vai ser soltada a saliva, né, através ali das papilas gustativas. E além disso, é pela língua que a gente consegue sentir o gosto dos alimentos, né? E como eu falei, né, anteriormente, tem as glândulas salivares, né, que elas produzem a saliva. A língua mistura os alimentos e a saliva utiliza as enzimas para transformar os alimentos em bolo alimentar, certo? A gente vai ter as outras partes do corpo que fazem parte, como a faringe, né? Que aqui tá dizendo que é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o esôfago, certo? O esôfago, né? Que é aquele cano longo, né? Que a gente viu. Ele é constituído por músculos que se contrai, ele vai contraindo para empurrar o alimento até o estômago, tá? Nós temos o estômago, né, que é esse órgão aqui com formato de bolsa, que é constituído por músculo, e é lá, né, que o alimento, bolo alimentar, vai ser remexido, né, e vai sofrer ações com líquidos ácidos, né, e vai promover ali a nossa digestão, certo? É aqui que acontece a digestão. Aqui tá dizendo que o bolo alimentar, ele fica com um aspecto pastoso, né? Depois que ele é remexido aqui. Essa pasta recebe o nome de quimo, né? E ele segue dali para o intestino, certo? Aí que a gente vai ter intestino grosso, intestino delgado. O intestino delgado, ele é o tubo mais fino, né? Mais estreito, esse aqui do meio. Tá? Ele é comprido e contorcido. Nele vai passar, né, o líquido, certo? Que o pâncreas produz, que o fígado produz, né? E passa também o chamado quilo, né? Esses líquidos, eles transformam a maior parte dos alimentos em nutrientes, né? Como eu falei, eles são substâncias que vão estar ali, que vão ser levados através do intestino delgado para o estômago, para poder dissolver ali o alimento, certo? E aí, a partir disso, os nutrientes, né, vão ser absorvidos pelo nosso corpo, né, e vão ser levados pelo nosso sangue até as partes do nosso corpo, certo? A gente tem também falando do intestino grosso, né? O intestino grosso, ele é o local em que ocorre a absorção de parte da água e a formação do bolo fecal, certo? A qual é eliminado sob as fezes pelo ânus, certo? A gente vai ter essa animação que vai mostrar a digestão. A gente tem aqui o alimento entrando pela boca, chegando na faringe, descendo pelo esôfago, certo? Até chegar aqui no estômago, ok? Quando chega aqui, ocorre uma transformação, ó, vê que ele mudou de cor. O que a gente não precisa vai passar aqui para o intestino delgado, certo?
Quando ele estava aqui, né, o pâncreas e o fígado já soltaram elementos para que ele fosse dissolvido, passou do intestino delgado, chegou no intestino grosso, né, e agora sim, depois que foi absorvido todo o nutriente possível desse alimento, aquilo que a gente não precisa, ó, tá sendo levado para ser eliminado, certo? Então, esse é o processo de digestão, tá? Aqui vocês, vão ter a atividade, a indicação, né, do que vai ser abordado no TD, que é o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, vocês podem estar tanto dando uma olhada no livro para fazer os TDs, como também estar conferindo de novo aqui a videoaula caso tenham alguma dúvida, certo? A revisão que foi feita aqui foi somente sobre pontos que são importantes e que vão cair no TD, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.